Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Como vocês já sabem, chama Provision. E a nossa intenção aqui é trazer informação, trazer conhecimento, proporcionar um bate-papo legal, onde a gente vai falar sobre tecnologia, sustentabilidade, crédito de carbono, meio ambiente e muito mais coisas. E óbvio, né, hoje nós estamos iniciando e sempre com convidados muito bacanas. Hoje nós temos dois convidados. Um ainda não chegou, mas ele vai aparecer aí durante o episódio. E nós estamos aqui com o Carlos. Tudo bem, Carlos? Fala, Valmar. Como você tá? Estamos bem aí, graças a Deus. Pô, animado, cara. Eu gosto disso. Eu também apresento o podcast, essa animação inicial. Tem que ser, né, é o pontapé. Pô, bem legal, cara. Muito obrigado por nos convidar, né? Fico muito feliz da gente poder participar um pouco aí e conseguir ajudar no seu projeto. Boa. A animação é boa até porque tá frio. Eu não sei quando você tá vendo esse episódio, mas hoje tá frio. Então e o ar tá ligado. E o ar tá ligado. E a gente tem que, né, se movimentar um pouquinho pra poder esquentar. O Carlos e o Renato é o nosso outro convidado. Eles trabalham aí focados com tecnologia, com digital, eles trabalham com mentoria, eles trabalham ajudando outras pessoas a crescer profissionalmente, a crescer no digital. E claro, nós sabemos que é um desafio, né? É uma coisa que hoje é popular, mas também é um desafio. E aí, né, pensando, por que eles estão aqui hoje? Por que a gente está conversando sobre isso hoje? Nós sabemos que nós, né, na nossa área, a sustentabilidade, o meio ambiente, ela é um desafio também. A gente falar mais sobre, a gente ensinar mais as pessoas sobre, a gente conscientizar. E também, ô Carlos, profissionais, bons profissionais, que levem conhecimento. Então, esses dois convidados de hoje, eles estão aqui para falar um pouco sobre o que eles falam, e ensinar a gente, inclusive, como que a gente pode escalar por meio do digital, por meio do conhecimento, por meio do treinamento, por meio da mentoria, que é onde vocês aí, né, vocês são... Aí eu vou pedir para vocês se apresentar, né, por favor, fala aí sobre você, conta para o nosso público aí o que é que vocês fazem. Perfeito. Meu nome é Carlos Barbosa, sou estrategista digital focado, especialista para ensinar pessoas como você, né, na sua área de atuação, a se tornar um mentor. Então, propriamente dito, um mentor de mentores, né? Uhum. Mas o meu público é pessoas que têm zero posicionamento digital. Legal. Então, pô, eu sou diretor de uma empresa e eu tô querendo meio que sair, eu quero ter uma segunda renda, aí eu ensino essa pessoa a entrar no digital, se posicionar, Legal. como mostrar autoridade, criar uma mentoria, obviamente aí a gente ajuda na metodologia e aí a gente vender. Então é essa, não sei se você acompanha muito o mercado digital, mas essa mudança ela tá acontecendo. Sim. Muitos. Então a gente tem até como exemplo o Flávio Augusto. O cara é bilionário e ele é mentor. Isso, uhum. A gente tem um monte de gente que não precisaria necessariamente trabalhar em si, né? Mas eles estão dando mentoria. Por quê? Umas querem passar o conhecimento adiante e outros querem ganhar mais dinheiro com isso. Então, acho que é um mercado mais para frente. Os Estados Unidos é um mercado que funciona assim, né? Mentores. Uhum. Então, acredito que mais para frente isso aí vai ser muito mais comum do que é hoje. Legal. Antes da gente, né, falar um pouco mais sobre a questão né, da escalabilidade desse processo, por que, assim, por que você resolveu entrar nesse mercado? O quão hoje grande é o digital? O quão funciona? Eu faço essa pergunta e eu vou te explicar por que eu tô fazendo essa pergunta. A nossa intenção é escalar, né, o que nós pregamos, que é a questão mesmo de gerar uma consciência ambiental melhor. Então interessa muito pra gente, pra quem nos assiste, pros nossos parceiros. Nós temos uma rede muito grande que trabalha com a gente, entender o quão esse mercado é grande e como que ele pode nos ajudar a escalar, né, a nossa mensagem, assim por dizer. Eu não quero aqui usar um pouco de... Não quero que pareça uma pregação, assim, né? Mas, assim, literalmente, a mensagem que nós queremos passar, o conteúdo que nós queremos ensinar, que pode ser uma mentoria, que a gente pode formar bons educadores, né, nesse sentido, de conscientizar outras pessoas. E é isso que eu quero... E por isso que eu estou fazendo essa pergunta, né, na verdade. O quão grande é? E o quão bom é usar esse mercado para este processo? Antes de responder essa pergunta, eu vou dar um contexto, né? Claro. Eu morei 9 anos na Austrália e voltei faz 2 anos. Então, esses 9 anos na Austrália,
Eu trabalhei na construção. E uma coisa que eu vi, levando agora para o tema, né, que é a sustentabilidade, que sustentabilidade é cultura, cara. Legal. É cultura. Na Austrália, você tem 5, 6 bins, né, que são os lixos. Então, é um só orgânico, é um só para papel, é um só para vidro, é um só para metal e é um só para plantas. Uhum. Então, é uma questão de cultura. O Brasil ainda está muito atrasado, né? Infelizmente. Em questão de sustentabilidade, se a gente for levar como energia eólica, tá à frente, Sim. mas a questão cultural tá muito... O dia a dia. É o dia a dia, né? Então, essa é uma parte de cultura. De cultura. Queria dar esse ponto até para Legal. responder a pergunta, né? Então, quando eu voltei, né, da Austrália, eu já tinha um pezinho no marketing digital, já sabia o poder, então voltei aqui, fiz uma sociedade com um professor de inglês, Legal. e aí a gente escalou o produto dele. Então, o que eu ensino hoje é o que eu vivi com a minha empresa, né? Uhum. Eu tenho ainda uma empresa aberta, então é o que eu vivi, é o que eu ensino. E o mercado, assim, desculpa perguntar, quantos anos você tem? 37. 37. Então, eu tenho 30, né? A gente pegou a era da mudança do analógico pro digital. A galera que nasceu de 2000 para frente, eles vivem o digital. Sim. Então, a visualização, quer dizer, o ponto principal mais para frente, para você implantar qualquer ideia ou cultura na cabeça das pessoas, vai ser através do digital. Sim. Vai ser através do digital. Então, não sei se você viu, recentemente teve uma pesquisa duas pesquisas, né? Que vende mais Coca Zero do que Coca normal e que o consumo de cerveja sem álcool tá aumentando, porque essa galera que tá chegando tá tendo mais consciência por causa da internet e a internet também já tá imputando isso, Uma né? pessoa que tá influenciando a outra, que tá influenciando a outra, que tá influenciando a influenciando a outra. Nós ainda não somos somos influenciados, mas não tanto. Mas quem agora tá com 18 anos, tá com 15 anos, quando chegar na nossa idade, é um outro conceito, vai ser um outro mundo. Então, eu acredito que o digital, ele vai ser essencial para todo mundo, para todas as pessoas. Hoje em dia, o seu currículo é o LinkedIn. Sim, com certeza. A empresa conhece você pelo LinkedIn. E se você parece você tá no LinkedIn, tem um bom perfil, ela vai olhar o seu Instagram, você tá fazendo merda, cara, você tá fora. Cara, isso é um ponto bem bacana que você tá tocando, né? Que a gente consegue fazer essa ligação. Como eu te falei, a gente tem uma rede de pessoas que apoiam o projeto, que estão juntas e etc. E que eles precisam dessa profissionalização, talvez. Né, para falar mais, para comercializar, para fazer entender, para vender. A Prolific, que é a patrocinadora do podcast, ela tem um produto muito legal e que ele tem como escalar, que é um produto para pessoa física. Você pode ser carbono zero. Você faz o cálculo de quanto você emite de carbono no ano e eles te vendem um produto personalizado para você ser carbono zero, para você compensar a sua emissão de carbono. O carro que você usa, o avião que você pega, o trem que você pega, tudo que gera, que emite algum carbono na atmosfera, você pode compensar. Então, é essa questão profissionalizante que às vezes falta para esse tipo de ação. Né? Quando a gente fala de ação social, quando a gente fala de ação social, quando a gente vai para uma ONG, que a gente também trabalha com ONG, quando a gente vai para esse tipo de projeto, talvez falta um pouco, assim, essa ligação com o digital, né? E essa ligação com um pouco de profissional, para que a gente, quem está em volta, se convença pelo que eu estou falando. Não seja tão caseiro. Sim. Né? Não pareça tão. Não pareça que a coisa tá tão assim na garagem, mas que pareça profissional. Isso que você tá tocando num ponto, acho fantástico. Fez eu pensar nisso, nesse sentido de. O LinkedIn tem que ser meu currículo. Mesmo que eu seja uma ONG, que eu faça um trabalho sem fins lucrativos. Eu tenho que ter uma vitrine. E eu acho que isso é muito legal. E você trabalha com isso, né? Você ensina as pessoas aí, se você escala. E aí, galera, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Eu acho que é muito importante, que eu quero que você explane pra gente o quão o digital consegue escalar qualquer projeto que seja, qualquer informação que seja, qualquer conscientização que seja, né? O quão até onde a gente consegue chegar. Sim. O digital, ele escala qualquer produto, qualquer que seja. Quando você está falando de ONG, tem não sei se você conhece, um perfil no Instagram chamado Razões para Acreditar. Já ouvi.
Sim, e esse perfil, ele faz vaquinhas, né? Então, pô, você tá numa situação de carência, não tem dinheiro e tá passando por um momento difícil, pode ser médico, o que quer que seja, ele faz uma vaquinha. E eles têm vaquinhas que já arrecadaram milhões. Milhão. E isso tudo com o poder do digital. Do digital. E as doações, às vezes, não são doações gigantescas, né? Na época do Rio Grande do Sul teve, mas são pedaços pequenos, né? Valores pequenos, 10, 5. E então, quando a gente fala do digital, cara, você consegue escalar qualquer produto, mas você precisa ser visto, né? Que nem você falou, tá, a pessoa precisa ser visto. Eu tava conversando antes, né? Que eu falei assim, não é o melhor profissional que ganha mais dinheiro. Uhum. Isso é um fato. Sim. Isso é um fato. Você pode ser o melhor, mas se a galera não souber que você é o melhor, Você não é o que tá... você não. E aí vem aquele cara michuruca que sabe pouco, mas sabe alguma coisa e tá ali. Mas vendo? consegue se mostrar, ele sabe Mas se consegue mostrar. se mostrar. E é esse cara que escala, porque ele tá sendo visto mais vezes. Às vezes ele tá falando algo genérico, mas algo genérico, pra quem não sabe nada, é muita coisa. E a Uhum. maioria da população do Brasil. Quer dizer, nós todos não sabemos de tudo. Sim, com Então, certeza. qualquer coisa que vier que seja nova pra gente é leigo ainda. Então, a gente vai acreditar fielmente. Então, quando você fala de escala, eu acredito que é isso. E como as ONGs funcionam, eu acredito que mais pra frente vai sim ter essa consciência da sustentabilidade e aí esse produto, porque a pessoa primeiro precisa ter consciência que o que ela tá gerando pro mundo, o que a família dela gera pro mundo de crédito de carbono ou de lixo, vai atrapalhar o futuro. Sim. Né? E quando a gente fala de futuro, a gente tá falando de futuro daqui a 1000 anos. Pô, a gente pode estar falando de 100 anos para as coisas estarem bem pior. Legal. Então, essa consciência vai vir, aí um produto desse, obviamente, com a galera já com uma cultura diferente, aí, cara, aí estoura. Mas precisa ser visto, né? As pessoas precisam Sim. saber que existe. Legal. E você falou que você trabalha com pessoas que têm zero engajamento, zero contato com o digital, às vezes, Isso. zero internet, mas consegue chegar num ponto, né, num ponto bacana onde ela está escalando, sei lá, o produto, conhecimento, qualquer coisa. O que ela precisa? Por onde ela começa? Quais são os passos? Tá, eu vou dar um exemplo, porque... Presta atenção, gente. O meu público ele é de 35 para mais, né? Por quê? Uhum. Porque para ele ser o meu cliente, ele precisa ter pelo menos 5 anos de experiência na área dele. Uhum, Pode legal. ter menos, mas tudo depende do conhecimento dele. E essa galera de 35 para frente não é tão acostumado a entrar no digital, a maioria. Então, quando eu falo assim pra pessoa, com o que você trabalha? Pô, eu sou corretor de imóveis. Falou, pô, beleza, cara, vamos criar um produto aí, né? Vamos criar um produto para você ensinar outras pessoas a serem corretor. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou ensinar porque vai ter um concorrente a mais. O tamanho do Brasil, você pode ensinar para Sim. todo mundo. Você pode colocar anúncio para o Brasil todo, mas menos para 10 quilômetros da onde você tá, para você não ter concorrente. Então, eu sempre falo isso. Aí o cara fala assim, mas eu não mexo no Instagram, eu não sei como fazer. Eu falo, beleza, então, vamos trabalhar primeiro. Primeiro, o que você precisa saber? Posicionamento. Se você está ajudando, né, alguém a entrar no mercado de corretagem, né, de corretor de imóveis, então o que precisa saber? É homem, é mulher? O que você se identifica mais? A média salarial, os lugares. Então, dali você faz todo o posicionamento, o perfil, né? Aí, esse é o meu nicho. O meu produto ele vai ser entregue. Pode ser mentoria, que eu acho o jeito mais fácil de você começar, mas você pode começar com um produto gravado. Que vai demandar, porque, um exemplo, a mentoria você pega 1, 2, 3. No quinto, você já tem um know-how e você consegue gravar um curso. Legal. Mas se você nunca gravou antes para você dar aula, pode ser que tenha um problema. E aí eu pego essa pessoa, fizemos toda essa primeira parte de posicionamento. Olha, o seu público. Ele vai estar no LinkedIn, o seu público vai estar no Instagram, o seu público vai estar aqui. Geralmente o seu público consome esse tipo de conteúdo, né? Eu estou dando um exemplo de corretor de imóveis, mas pode ser qualquer pessoa. Sim, claro. Aí a gente definiu isso, aí beleza. Agora quais são os próximos passos? Aí, beleza, a gente vai ofertar como? Vai ofertar em formato de anúncio, no 1 a 1, né? Que é a prospecção ativa. E aí depois a gente monta toda essa estrutura. Obviamente eu encurtei muito, mas nessa estrutura tem as páginas, vídeos, anúncio criativo. O que eu faço também? Primeiro, vamos criar uma sequência, 1 mês de conteúdo para quem entrar no seu Instagram souber o que você está falando. Tá, legal. Entendeu? Então, é isso que eu faço quando eu falo com a pessoa pegar entrar do zero. Obviamente, eu faço o lançamento, ajudo a pessoa a fazer funis de desafio,
garantir, o perpétuo. Aí essa pessoa ela já tem que chegar com o produto pronto. Uhum. Porque aí ela já passou a parte de ter a criação de produto, ela já pode ter vendido. Então, beleza. Entra aqui, vamos analisar qual que é a melhor estratégia para você. Aí você vai escalar. Isso, porque uma das coisas que a gente fala que tá em falta, assim, para as pessoas ganharem a autoridade do que se é posicionar. Só que posicionar não é defender uma bandeira, se é de partido, de religião. Sim. Não, se posicionar, você fala sobre crédito de carbono, você fala sobre sustentabilidade. Eu te vejo na praia jogando lixo no chão. Porque Você tá... entendeu? Você tá indo contra o que você indo diz que prega. Exatamente. Então, eu falo sempre isso, cara, é posicionamento. Você não precisa fingir alguém que você não é. Sim. Você seja quem você é, alguém vai se identificar. Pô, tem 200 milhões de pessoas para se identificar com você. Sim. Alguém você vai achar. Só que você tem que ser coerente com o que você faz. Legal. Bacana. Entendeu? Isso, pelo menos, essa é o que eu falo para a pessoa entrar aqui no digital. Teve essas ideias, aí o digital ele é um mercado gigantesco, cara. Aí você tem áreas para dar. Pô, você pode entrar em qualquer área. Legal. Uma pergunta. Você acredita que a educação vende? Não, desculpa, não vou contextualizar. Eu educar para depois eu vender. É isso que eu quero dizer. Não estou falando de educação, não estou falando de educação, de escola, faculdade, essas coisas. Mas eu digo mesmo como estratégia de marketing. Por que que eu falo? Eu sou da área do marketing, né? Eu trabalho com marketing institucional, brand, essas coisas todas, né? E aí, uma das estratégias que eu gosto de usar muito é educar, é entregar um conteúdo de valor para depois entregar a solução que a empresa vende ou não sei o quê. No caso, por exemplo, da Prolific, a Prolific ela tem uma política muito grande de educar, porque é o passo principal. Mas ela tem produto que é comercializado, sabe? Que a gente consegue entregar para empresas, por exemplo. Quase todas as empresas precisam compensar carbono, um exemplo. Sim. Só porque alguém precisa ser educado antes, ser conscientizado antes. Entendeu? Eu falo porque... Por exemplo, a nossa rede, a rede que nós temos, ela tem capacidade de criar produtos para educar, né? E a partir disso, vender de alguma forma. Sim. Entende? Então, assim, você acredita nessa política de que a gente consegue educar para depois entregar um conteúdo rico, entregar um conteúdo de valor primeiro? Pode ser uma pergunta... Por um exemplo, quando você fala se você vai educar e você... dar um produto de graça, tende as pessoas não darem tanto valor. Uhum. Entendeu? Mas, obviamente, se você for ver das maiores influenciadores, né, da internet ou produtores da internet, eles ensinaram primeiro. Sim. Eles ensinaram primeiro para depois cobrar. Mas, é porque comercializado, quando você fala de ensinar primeiro... na minha cabeça eu tenho o seguinte, olha, as coisas que se comercializam, né, é dinheiro. Então, se você ensinar alguém a ganhar dinheiro, ela vai estar mais suscetível a comprar de você. Relacionamento, saúde, né, emagrecimento e experiências. Se você está falando assim, olha, eu vou comprar só para me educar, não me parece atrativo. Não quer dizer que não seja. Mas para a pessoa falar assim, não, eu vou estudar isso só para me conscientizar, entendeu? Não sei se ficou muito claro a minha resposta, mas eu acho que é um passo importante, né? Você ensinar. E principalmente eu acredito que não vai começar... Tem que começar em quem está vindo. Tem que começar já na formação da criança, passando pela escola, até chegar à parte adulta. Porque, eu vou te falar, quando eu morava na Austrália, chegava um brasileiro assim, e eu falava, pô, você tem que fazer isso, isso e aquilo, porque senão você vai ferrar o cara do lixo. Porque o caminhão que vem buscar o lixo, ele só vem buscar o que ele veio buscar. Ele não vai pegar o orgânico. O caminhão do orgânico é o do reciclável é outro, da planta é outro. E o cara não dá nada. Eu jogava de qualquer jeito. Então, as pessoas parece que quanto mais velhas elas ficam, mais difícil é de você mudar alguma coisa na cabeça. Agora, se a gente já imputa, né, no drive novo que tá vindo das crianças, aí, cara, aí fica mais fácil. Não quer dizer que não devamos tentar nas pessoas mais velhas. Não, claro, sem dúvidas. Eu acho que esse exemplo é maravilhoso, porque a gente tem dificuldade de destruir um hábito para montar um outro. Sim. A gente tem muita dificuldade, né? E construir um novo hábito é difícil. Sim. Né? Requer ali até um policiamento quase que diário até se tornar hábito, né? Eu entendi o seu raciocínio.
Eu falo assim, por exemplo, no nosso caso, o nosso maior produto ele é a conscientização. Sim. Né? O nosso maior produto porque não tem... A não ser que você... vou fazer um curso, vou ensinar a fazer compostagem. É uma forma de gerar benefícios para o meio ambiente. Vou fazer um curso sobre reciclagem, né? Vou ensinar sobre reciclagem, etc. Mas o nosso maior produto ele é a conscientização, porque é o dia a dia que você fala. Sim. É o separar o lixo, pelo menos. Sim. Né? Quando a gente fala de meio ambiente, eu acredito muito na questão de que não existe uma pequena ação. Assim, todas as suas ações são válidas. Sim. Não existe uma ação que seja maior do que a outra. É óbvio que, de repente, uma super empresa investe 1 milhão, mas o cara que está ali no dia a dia, ele também consegue fazer uma ação, ele consegue separar o lixo. Sim. Ele consegue reciclar, né? Ele consegue cuidar de certo... Ele consegue emitir menos carbono. Existe uma centena... Ele consegue compensar o carbono dele. E ele consegue ensinar. Isso. E eu acho que essa parte do ensinar, né, que eu acho que é o produto mais valioso que a gente tem, é isso. Tipo assim, você trabalha com mentoria, né? E nós precisamos formar mentores para que eles mentorem empresas, pessoas jurídicas, para que eles façam mentoria para pessoas físicas, para que eles trabalhem com escolas, para que eles trabalhem com faculdades, para que eles trabalhem com ONGs, para que eles trabalhem com comunidades carentes, para que eles trabalhem com tribos, com biomas diversos que a gente tem no Brasil, quando a gente fala de florestas, quando a gente fala de pântanos, porque em todos esses lugares tem pessoas. Sim. Às vezes, dentro de um bioma, uma floresta, existe uma comunidade que ela não está usando muito bem os recursos que ela mesma tem, mas alguém precisa lá e treinar. Para gerar coisas. Isso aí faz totalmente sentido do que você está falando, né? Você vira uma cadeia, né? Sim. Vira uma pirâmide de cima para baixo. Uhum. É isso? É de cima para baixo. Pode ser. Porque você pega um que ensina 5 e esses 5 ele vai... E como você falou, é hábito, é cultura. Porque às vezes eu vejo alguém jogando... Meu, é incrédulo quanto tem sujeira no Brasil. Uhum. Ó, eu fui para Fortaleza e, esqueci o nome da praia, mas era a Praia do Centro, né? Uhum. É a praia principal. E aí, ali lindo, maravilhoso. Ai, acho que 3 ou 4 quadras para trás, uma rua grande com uma calçada no meio e cheio de lixo. Aí eu perguntei pro taxista, eu falei, oxi, por que tem lixo aqui? Eu vou fazer um adendo nisso para você continuar, tá? Mas eu penso muito em relação a isso, falta educação nesse sentido. Sim. A questão da cultura, a gente não vai conseguir mudar o sistema inteiro. Mas se a gente aplicar um sistema que funciona de educação, porque assim, qual é o nosso pensamento diário? Já tem lixo aqui, então não vai fazer diferença eu colocar o meu lixo. Exatamente. Aí passa um outro, vou colocar o meu lixo. Passa um terceiro lixo, passa o 25º lixo, e aí vira um cara fala, não, aqui já é o lixeiro, aqui já é a lixeira. E voltando nesse assunto, você sabe por que eles colocam um lixo na calçada? Porque não tem lixeira nas casas. Sim. É um negócio muito bizarro. Em Maragogi não tem saneamento básico, então fica um negócio e é simples. Obviamente as empresas têm que fazer, as pessoas têm que fazer, mas também precisa da ajuda do governo em algo que parece ser... trabalho de todos. É um trabalho de todos. Como a gente falou, é conscientização, cara. É conscientização. E uma vez, parece uma chavinha. Uma vez que você aprendeu, qualquer pessoa que faça alguma coisa na sua frente, você fala, pô, joga aqui no lixo. Eu mesmo, geralmente eu não falo, mas eu vou lá e pego. Bem na frente da pessoa. Que pega esse jogo, a pessoa já fica constrangida. Aí ela não joga. Principalmente em praia. O cara vem tomando uma cerveja, joga um negócio no chão. É a atitude que gera, né, cria, né, esse processo de exemplo. Né? Você não está só falando, você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Eu não lembro. Acho que foi na Austrália, não lembro se foi qual país que foi. Era assim, nos festivais de música eletrônica, você tem garrafa, você tem bebida, você tem tudo, né? E aí, eu não lembro quantas latinhas que você junta e você ganha uma bebida grátis. Ah, que legal. Pô, isso é... Eu não lembro se era 10 ou era 20 Junto ou era você 30. sai catando? Você sai catando. Você anda o festival inteiro, você não vê uma latinha no chão. Meu Deus, aqui você ia funcionar muito bem, ainda mais pra ganhar uma bebida grátis. Entendeu? Genial. O que faz? Os caras ganham muito dinheiro com a bebida, então se der 20% a mais, para evitar todas aquelas pessoas trabalhando, e geralmente festival é em espaço público, aberto, né? Sim. Parques. Então, você tá cuidando ao mesmo tempo do meio ambiente. Isso é que nem eu tô te falando, é um negócio pequeno. Sim. Só que, cara, se você foi nesse faz festival, uma diferença enorme. você foi naquele, cara, já ficou na sua cabeça, eu não devo jogar mais nada no chão. Sim. Nossa, genial, achei genial, achei muito legal. Eu fui no Lollapalooza, não tinha isso, tava
tava o chão todo cheio de copinho plástico. Cadê minha bebida? Você tá entendendo? Então são questões assim, obviamente, cara, se você usar o digital, você vai alavancar. É alavancar. Que eu tô tentando dar um exemplo aqui, mas é uma viralização. Você pega um influencer grande dando um exemplo assim, porque hoje em dia as pessoas elas são... não sei a palavra que eu posso usar, mas o que o influencer faz, ela faz também. Bom, galera, aí um cortezinho e nós temos o convidado chegou, o nosso segundo convidado chegou. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco, o papo já tá rolando, Renato, né? Isso. O papo já tá rolando, tá muito bacana, mas eu vou deixar o Renato se apresentar e a gente vai falar também sobre agora tecnologia, um pouco de IA, né? Perfeito. Bom, meu nome é Renato Saldanha, sou Full Stack Marketer, especialista em alavancagem de negócios digitais, utilizando funis de marketing, funis de venda e inteligência artificial. Bacana. Renato, a gente está conversando aqui sobre um pouco de tudo, né? O nosso podcast tem a intenção de conscientizar, de educar quando a gente fala sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente, né? E a gente já falou um pouco sobre isso, sobre digital, sobre escalar e etc. E lá no comecinho, né, a gente tocou no assunto sobre a questão das tecnologias aí, né, ajudarem e atrapalhar ao mesmo tempo, né? Tem um pouco disso. A AI tá explodindo e tem coisas novas saindo aí que tá assustando. O pessoal acabou de ser lançado aquele véu 3 da Google. Sim, Isso tá que, bizarro. Meu Deus Nossa. do céu, que bizarro. Daqui a pouco a gente não vai estar mais aqui. Não vai. Vai ter um vídeo digital fazendo o que a gente faz. Eu espero que não. Mas daí, você tá nesse universo, assim, né? Como que você tá enxergando tudo isso? Tanto o avanço, né, dessa tecnologia, porque assim, se a gente falar sobre... Se a gente entrar, tentar ligar os assuntos, quando a gente fala, por exemplo, de educação, é uma forma fácil de escalar, né? Você entra lá e aprende muita coisa. Principalmente se a gente for entrar no nosso assunto. Mas tem seus poréns, né? Tem as vírgulas aí no processo, né? E como o Carlos comentou, tem essa questão do uso excessivo dos data centers, que são gigantes, que consomem muito, né? Como que tá esse mundo? O que tá acontecendo? Perfeito. Cara, uma coisa que eu vejo que realmente vai ter que mudar é a forma de ensino, né? Acredito que o ensino tradicional é algo que nunca mudou desde que o mundo é mundo, na história da humanidade, ainda é sempre aquele método, né, tradicional, e eu acredito que isso agora realmente vai chegar num momento que vai ter que se adaptar, né? Por conta de justamente o que você falou, hoje essa nova geração, que são os alfas, né? Eles Sim. já nascem com o celular, com as redes sociais, então Tablet na mão, já não tem os pequenininhos já como, sabem né? fazer arrastar eu falo que a tela. inteligência artificial ela já não é o futuro, ela já é o presente. Então eu acredito que vai ter uma mudança em relação a isso. Legal. Você entrou num ponto bem bacana que é a questão assim, né? A gente precisa mudar a forma de ensino. E vocês trabalham com digital, né? Vocês acreditam que essa mudança pode ser digitalizada? Eu falo assim no sentido, será que a gente consegue forçar? Ou é melhor a gente pensar na conscientização lá? Porque assim, a forma de ensino, você comentou sobre isso, a questão de lá na pré-escola, lá no pequenininho, para ele vir sendo educado. A gente sabe que vocês têm uma dificuldade muito grande. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial, assim como as novas tecnologias, elas talvez não vieram para substituir, mas para potencializar o conhecimento humano. Então, agora foi lançada uma ferramenta do Google que eu acredito que ela vai revolucionar o mercado da educação corporativa, que é o mercado que eu atuo mais, nessa parte de infoprodutos, mentorias, que é o quê? O meeting agora, você consegue ter um meeting ao vivo, online, em real time, onde a minha voz, não só ela é legendada ali já no idioma que você está, vamos supor que você está nos Estados Unidos, como também a minha voz, ela chega para você em americano, com a minha voz. Então, isso, eu acredito que isso rompe já a barreira da internacionalização. Então, eu vou conseguir ter uma pessoa que nem fala o meu idioma, podendo se desfrutar do meu conhecimento, por conta de que não vai ter mais essa barreira geográfica, né? Por conta do idioma. Então, isso, para mim, é uma coisa que já é colocada numa forma boa. Assim, quando a gente fala de educação, eu acho que é extremamente positivo, né? Tipo, nós falamos o nosso projeto, ele é basicamente global, né? A gente tem projetos na Guiné-Bissau, a gente tem projetos no Brasil, a gente tem pessoas que participam de todos os lugares, né? Tá em todos os lugares. E isso ajuda bastante a comunicação. Eu tava falando para ele que a gente tem uma rede de parceiros e o quão importante a gente educar essa galera,
né? Para que eles sejam multiplicadores. Perfeito. É extremamente importante, porque o nosso propósito aqui, eu falo exclusivamente do podcast, é gerar multiplicadores. Uhum. Né? Tanto para quem está assistindo, quanto para a gente. Né? Eu também quero conscientizar vocês, né? Eu também quero, vamos fazer a nossa partezinha ali de pelo menos reciclar o lixo, sabe? De pelo menos separar, de pelo menos entregar o que pode ser reciclado e não ir para um acúmulo e não ficar parado, e etc, sabe? E aí, eu passar isso para outras pessoas, vocês passarem para outras pessoas e quem assiste a gente. E o que eu quero muito, assim, explanar, tirar de vocês, é como a gente pode usar o digital para isso. A gente falou bastante sobre mentoria, que eu acho que é sensacional. A gente falou na questão de criar mentores, para que esses mentores criem mentores e assim vá multiplicando o conhecimento, sabe? O que eu quero explorar de vocês é isso. Quais são os desafios hoje? Onde a gente pode chegar? A mesma pergunta que eu fiz para o Carlos, eu quero fazer para você. O quão a gente pode escalar, sabe? Onde a gente pode chegar, o quão de resultados a gente pode ter. Sabe? A gente pode mudar a realidade, a gente pode fazer diferença quando a gente fala de meio ambiente, por exemplo, porque eu acho que é um produto que precisa de profissionais. E nós temos uma galera, por favor, prestem atenção, nós temos uma galera que pode se profissionalizar, eu quero que eles entendam que pode se profissionalizar, que eles podem vender um produto, que eles podem criar uma mentoria, né? Que eu posso vender, por exemplo, uma mentoria para empresas. Toda empresa precisa ter ESG, precisa ter um programa para lidar com o meio ambiente, para prejudicar menos, para poder tratar, às vezes, a própria água, para compensar o carbono, para fazer alguma ação, para revitalizar uma praça do bairro onde a empresa está instalada, coisas do tipo. Mas a gente precisa educar essas pessoas. Sim. Antes de você... Pega água para nós, para ele, no caso. Eu vou atrapalhar aqui. E tira umas fotos nossas aí só para ir registrando, por favor. Então, de novo, como eu falei, eu acredito que aí ela veio para potencializar e não para substituir. Né? Então, assim como nesses ambientes corporativos que a gente precisa trazer esse conhecimento ali, a gente pode utilizar a IA para produtizar, muitas vezes, aquele conhecimento. Ou seja, eu posso pegar aquele professor que ele não se dá tão bem com a câmera, eu posso criar um avatar dele, todo o conhecimento dele com a inteligência artificial, eu estou ensinando isso dentro das empresas, da importância, né, de se preocupar com o meio ambiente, de elevar realmente o nível de consciência disso através de cursos, mentorias que são gerados ali, feitos a partir do humano, mas potencializado e utilizando a IA para romper essa barreira digital e principalmente produtizar de uma forma mais rápida, digamos assim, Legal. E personalizada para as empresas dentro do que elas precisam ali. Pô, isso é uma boa dica, eu considero uma boa dica, né? Se você tem problema com a câmera, cria um avatar seu, né? Cria um seu avatar e vai fazendo texto e vai multiplicando o conhecimento. Eu acho que é uma boa dica pra galera usar aí. Pessoal, por favor, até uma procure. outra dica é um exemplo, né? Você consegue criar um avatar para cada região para gerar mais conexão. Porque às vezes você vai ensinar um gaúcho para ensinar alguém do norte ou do nordeste, onde tem esses certos dialetos, a pessoa não tem a paciência. Entendeu? Então, se você já cria um avatar para ensinar, no seu idioma, onde você vai gerar conexão, aí também é com seus trejeitos, com exatamente. as suas expressões. Porque, querendo ou não, como você está falando, a gente vai dar uma mentoria ali, dar conscientização de como a gente pode melhorar, o corpo vai ser o mesmo. Mas isso é uma forma de usar a IA para você poder criar. Uma coisa que é legal que você falou, que realmente vocês mesmos gostam de fomentar, né? Da pessoa empreender, ter o próprio negócio, e vender algum serviço, e de certa forma buscar construir uma fonte de renda que só dependa dela, né? Fazer dinheiro de fato ali, poder construir isso. E todo mundo que está assistindo aqui tem um conhecimento, né? Tem uma zona de genialidade que pode utilizar isso de forma a multiplicar esse seu talento e ajudar outras pessoas que muitas vezes um conhecimento que você já tem, que hoje talvez naturalmente aí as pessoas te pedem dica em alguma área do conhecimento, você já ajuda. Por que não usar o digital, alguma coisa com uma causa realmente junto, um propósito, né? Que pode ser essa parte voltada para o EAG, desenvolvimento e tudo. Então, acho que isso traz com que todo mundo que está assistindo pode também começar o seu próprio negócio. Show de bola. Eu fiz uma pergunta parecida para ele, eu vou perguntar para você. Por onde você aconselha a começar? Como é que eu começo? Perfeito. Se for dessa parte do marketing digital,
Hoje existem 3 formas que eu considero as melhores, assim. Uma é você ser um afiliado, pegar um produto digital que já está validado, já vende, e você vende esse produto também, comercializa o produto de alguém e você ganha uma comissão por isso. A segunda é você prestar serviços, né? Então, hoje tem uma demanda muito grande por social media. A gente mesmo estava falando esses dias que a gente está precisando, né, de social medias bons. Então, pessoas que ainda vão fazer esse trabalho aliado, obviamente, às tecnologias, inteligência artificial. Então, hoje, um social media ele consegue criar imagens com IA. Sim. Ele pode gravar um vídeo, fazer um criativo com o avatar dele e aquele vídeo virar vários criativos em vários idiomas. Então, eu acredito que ou como um afiliado ou prestando um serviço, que hoje você pode usar a IA para te ajudar. Então, às vezes, você pode diagramar um e-book para as pessoas ali, né? E nem precisar saber de design, porque você pode usar a IA para fazer esse trabalho. Sim, legal. E o primeiro seria você ser um infoprodutor. É, de fato, você empacotar o seu conhecimento em forma de um método, de um curso, de uma mentoria e vender isso para o Brasil e para o mundo inteiro. Legal, isso é muito bacana. A ideia do e-book eu acho que funciona bastante eu vou falar para nossa galera, né? Porque eles conseguem escalar isso, né? Montar um conteúdo bacana e distribuir. E é uma vantagem que, né, a gente, hoje, graças a Deus, as inteligências artificiais, a internet, etc., essa barreira do idioma basicamente está quebrada. Então, a gente tem brasileiros que conseguem falar com pessoas na França, na África, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Então, consegue distribuir esse conhecimento dessa forma, ao mesmo tempo que ela pode entregar esse conteúdo e fazer a manutenção desse conteúdo, né? Entrega um e-book, depois disso eu continuo conversando, eu continuo conscientizando, eu continuo mostrando e etc. Perfeito. E usar tudo isso aliado a um movimento, a um propósito, que pode ser realmente o meio ambiente, uma causa, porque ela traz todo um movimento atrelado àquela transformação que ela quer gerar no mundo, para tornar o mundo um lugar melhor. Então, ela consegue ter como se fosse, eu falo que o digital é tipo um ventilador que ele vai pulverizar a sua voz para onde você quiser. Pô, agora eu vou segmentar e eu quero que as pessoas da Europa apoiem essa causa, esse projeto sustentável aqui do Brasil. E aí você consegue trazer um trabalho que muitas vezes ele é local, só que com potencial global. Então eu falo, pense localmente, mas pense globalmente, porque na verdade hoje com a internet você não tem limite, né, de quantas pessoas que você pode atingir, quantas pessoas você pode ajudar e o quanto você pode ganhar por ajudar muitas pessoas. Não, exatamente. Eu acho isso muito legal. Até, de novo, reforçando o que a gente faz. A gente está falando de meio ambiente. A gente costuma falar uma coisa aqui, né? Quase todos os episódios a gente fala, que é quando a gente fala de cuidar do planeta, quando a gente fala de jogar lixo fora, a gente não tem onde... Não está fora. Tá dentro, continua dentro do planeta. Você não joga fora nada. Sim. Continua aqui, né? Continua em algum lugar no planeta. Ou vai para um mar, ou vai para um rio, ou vai para um ecossistema, ou vai estar acumulado na cidade, como você falou, que você viu em Fortaleza, uma pilha de lixo numa calçada, está em algum lugar, então continua dentro da nossa casa. A gente costuma falar bastante isso aqui. E esse trabalho de conscientização que a gente quer implementar e a gente quer multiplicar, ele tem essa intenção, o dia a dia, né? Porque, assim, eu acho que o movimento... E aí é uma coisa que vocês podem me falar, por exemplo, porque assim, o digital ele trabalha com isso, né? O movimento da massa, ele acaba forçando, né? Se um governo vê todo mundo fazendo aquilo, ele vai fazer. Sim. Se a empresa vê todo mundo... Se os influenciadores entenderem que vão conseguir se conectar muito mais com o público por meio desses assuntos, eles vão acabar fazendo. Né? A gente tem várias empresas que têm um processo de ESG bacana, que cuidam ali do meio ambiente, mas é marketing. Eles usam isso para marketing, né? Ou compensar alguma coisa, ou imposto, ou não sei o quê. E tudo bem, não importa qual a intenção deles, se eles fizerem alguma diferença. Né? Que nem você falou, pô, dentro do show, você ganhava uma bebida se você juntasse as latinhas. Às vezes você ganha ali desconto no imposto se você fizer alguma ação. É isso que a gente tem que influenciar, sabe? É esse tipo de coisas que a gente quer propagar. Eu acho que o digital, a gente consegue escalar muito bem no digital. E como falando novamente, a gente tem uma galera que são parceiros, é um pessoal que trabalha com a gente e que acredito que muitos deles têm potencial de fazer isso, sabe? De usar o digital para multiplicar essa mensagem e, consequentemente, trabalhar um produto, vender um produto, falar sobre crédito de carbono, vender crédito de carbono, seja para a pessoa, seja para a empresa, seja para qualquer
situação. Eu posso dar uma de entrevistador agora? Pode. O que é o crédito de carbono para a empresa e para a pessoa física? O crédito de carbono em si é a mesma coisa para ambos. Certo. É a mesma coisa, assim, o que diferencia é a quantidade, né, que cada um emite. Uma empresa grande, uma pessoa, existe um cálculo médio, é um cálculo médio, isso depende muito da rotina da pessoa. Mas uma pessoa física, ela emite, em média, 1 tonelada de crédito de carbono por ano. Né? Uma empresa, já, a gente está falando de muitas, assim, chega a casa dos milhões de toneladas, entendeu? Então, assim, o crédito de carbono é o mesmo para todo mundo, e aí depende do qual é a sua rotina, do quanto você emite, do que você gasta. Tem pessoas que viajam muito de avião, por exemplo. Então, obviamente, a média dela é muito maior do que outras pessoas, né? Que anda muito de carro. Tem N situações, então depende muito. Mas não é um fato, assim, todo mundo precisa compensar, não tem jeito. Sim. Hoje, no mundo que nós vivemos, todo mundo precisa compensar. E a gente compensa plantando, vamos lá, porque eu sei que existe o processo da pessoa que contrata vocês, né? E aí ela doa o terreno dela ou doa a área dela para ganhar os tokens. E aí, como que funciona? Como que funciona essa parte? Tá. 1 tonelada eu gero por ano, quantos hectares? Ou não é 1 hectare, é metros quadrados? Assim, existe um cálculo por hectare, né? Sim. Existe um cálculo, e aí depende do bioma onde ele vai ser. O que a empresa normalmente faz? Aí eu vou tentar exemplificar de forma rápida. O crédito de carbono, ele se tornou mais comercial, muito comercial hoje. Sim. E ele, por ele ter se tornado muito comercial hoje, né, as pessoas se interessam muito mais em ganhar dinheiro do que realmente ter um crédito de carbono real que compensou, que fez alguma diferença no meio ambiente. Então, isso gera problemas, como créditos de carbonos duplicados, como créditos de carbonos que, na verdade, não existem, não fizeram a diferença real. O que a empresa fez? A empresa, ela investe uma área, como você comentou, né, em um bioma específico, e aí ela faz um cálculo em quanto aquele bioma é capaz de gerar de crédito de carbono, e ela só utiliza 10% disso. Ela não utiliza 100%. Ela pega, assim, utiliza de que forma? Ela comercializa esse 100%. Ela adquire uma área, mas ela não adquire o terreno em si. Ela adquire, é como se ela, é uma concessão. Ela compra o direito de exploração do crédito de carbono daquela área. Ela não compra, né, o terreno em si. Então, de repente, você tem, sei lá, um pedaço bem grande de uma floresta, de uma mata em algum lugar. Você concede para que a empresa faça a administração, né, e a geração dos créditos de carbono. E aí, você recebe em créditos de carbono, que você pode comercializar se você quiser. Se você pode vender para a empresa, revender para a empresa, ou você pode compensar a sua emissão. Sim. E aí, o que ela pega? Ela comercializa, a base média hoje é comercializar apenas 10% do que é gerado. E aí, esses 10%, ele é registrado no smart contract, é gerado a quantidade de tokens referente a isso. Então, e aí isso é distribuído por meio de token. A gente trabalha com NFTs hoje, que é o token, basicamente a mesma coisa. E aí ele é distribuído e comercializado. E aí a diferença é que ele tem todo o lastro. Você sabe onde ele foi gerado, em que momento que saiu, né, o momento que ele entrou no contrato inteligente e por onde ele passou. Então, por exemplo, duplicar o crédito de carbono dentro da forma que nós fazemos, não tem como. Sim. Até porque a gente está falando de blockchain, Sim. você vai entender bem. Então, o registro foi feito, é inalterado e é público, qualquer pessoa Sim. pode ver. Então, se eu sou uma empresa, eu tenho certeza que aquele crédito de carbono está, né, aquele crédito de carbono foi gerado por uma área que ela está sendo mantida, preservada. Então, ele criou benefício real para o meio ambiente. Então, eu utilizo aquele crédito de carbono. E aí, quando eu compro, eu tenho que fazer um processo que a gente chama como se fosse queima ou aposentar o crédito de carbono. E aí, o sistema emite um certificado onde você tem ali a prova de que você está compensando. Assim. A empresa continua poluindo. Sim. Porque, por exemplo, uma indústria, infelizmente, a gente ainda precisa de petróleo, a gente ainda precisa de plástico, a gente precisa de uma centena de milhares de coisas que poluem o meio ambiente. Então, se no mínimo ela tiver um bom programa interno para minimizar e compensar, né, a emissão de crédito de carbono, entre outras coisas, já não tenho dúvidas que a gente já consegue gerar um benefício real, sabe? Uma ação real para o meio ambiente. O Brasil ele é referência em crédito de carbono. Sim.
O Brasil é referência em crédito de carbono e também em energia eólica, né? Então... Sim, e são solar, duas- inclusive. Oi? E E solar, verdade. inclusive. A Eólica e gente solar. hoje- Então, o Brasil está numa área muito sustentável. Mas sabe o que acontece? Poucas pessoas sabem. Exatamente. E sabe, existe, eu não vou lembrar dos números exatamente, mas o Brasil é capaz de gerar crédito de carbono suficiente para compensar o resto do mundo, basicamente. Sim. Porque a gente tem uma área, assim, muito grande de preservação. A gente tem biomas muito ricos em N lugares. A gente vai para o sul, a gente tem um tipo de bioma. A gente vai para o nordeste, a gente tem um tipo de bioma. A gente vai para o norte, sem contar a floresta amazônica, né? Aí é outra história, assim, é surreal, né? Então, mas a gente não valoriza isso. Dando até puxando para nossa sardinha, o marketing está aí para isso, né? Quando a gente fala de influenciadores, né? Eu tô dando um exemplo porque é uma pessoa em si que pega muitas pessoas, né? Um exemplo da Virgínia, ela tem 25% da população brasileira conhece ela. Uma parada muito bizarra, né? De você pensar isso. Sim. Como uma pessoa só consegue fazer a diferença. E assim, a internet, a IA, ela tá aí para disseminar, que nem o Renato falou, pulverizar a informação. E uma vez que a gente descobre que o Brasil é referência nessas coisas, a gente vai ter orgulho de fazer. Exatamente. E aí, a gente estava conversando antes que é uma visão minha, que quanto mais velho a pessoa, mais difícil de eu mudar a cabeça dela para imputar que isso é bom. Mas se a gente pega na criança mais jovem, pô, o cara fala assim, ó, sabia que o Brasil é referência de crédito de carbono? Você que vai para outro país, já fala lá, que o país que você tá indo tá poluindo tudo, e é o Brasil que tá resolvendo seu problema. Então a gente, como você falou, pô, cria um movimento. Aí a gente utilizar o marketing para isso, né? Quando eu digo marketing, é a internet em si. Sim, exatamente. A informação. E outra coisa, né? Puxando até pro lado da IA, a IA, o chat GPT é o novo Google. Quer dizer, todos os GPTs. Sim. Eu vi você sabia que o TikTok também virou o novo Google? Então a molecada mais jovem não procura mais no Google. Vai pesquisar. Google e YouTube é coisa da gente que é velho, que é over 30. É tipo... Então o negócio deles é chat GPT. Agora, obviamente, se a gente colocar ali nos códigos, né, da importância que as respostas, elas talvez influenciarem para que a pessoa, né, pô, chat, eu preciso fazer isso, olha, a forma mais sustentável de você fazer isso, sem prejudicar o planeta, vai ser aqui. Sim. Exatamente. Isso é legal que você está falando, aí vai uma... Eu já comentei assim por cima, uma dica minha para vocês, que vocês trabalham educando e criando educadores. Essa área de educação ambiental, de crédito de carbono, de sustentabilidade, precisa de profissionais. Precisa de profissionais. A pessoa não precisa necessariamente apenas... ela pode, obviamente, seria o melhor dos mundos, ser voluntária. Só porque ela também pode conseguir renda com isso, porque precisa de profissionais. Sabemos muito pouco sobre crédito de carbono. As próprias empresas sabem muito pouco sobre crédito de carbono. É muito bom se a gente conseguir gerar mais mentores. Né? Não entrando... Mentores mesmo quando a gente fala de entrar na área, na parte técnica, ensinar como fazer, ensinar como calcular a sua emissão de crédito de carbono, colocar a pessoa, a empresa, qualquer coisa que for, o influencer que viaja de jatinho para cima e para baixo, ele precisa compensar carbono. Já imaginou isso? O cara, pô, eu tô viajando de carbono, eu tô viajando aqui de jatinho, mas olha a minha NFT aqui. Exatamente. Tá pago. Tá aqui meu certificado Tá de que eu aqui meu compenso certificado. as minhas viagens. Precisa de alguém que coloque essa galera no caminho, com uma solução. Não só ensinar, mas entregar a solução. Eu vou fazer uma pergunta, desculpa, dar uma de apresentador. O Brasil, ele ainda é o melhor país ou tem outro país referência em crédito de carbono, mas de estar aplicando a regra, não de estar produzindo? Cara, isso eu entendo que isso é bem complicado. Se a gente olhar de forma geral, ninguém ainda... Tá aplicando. Ninguém segue bem o Mas modelo. é pela OMS, né, que é obrigatório as empresas terem... Não é obrigatório ainda, não todas. Não é obrigatório. Não todas. Não existe ainda uma política firmada. Ainda não existe uma boa política. No Brasil e em qualquer outro lugar, a maioria dos lugares, não existe uma boa política. Né? Existem lugares que têm como cultura algumas coisas. Por exemplo, como você comentou, na Austrália. Né? Alguns lugares têm cultura, mas ainda não existe uma política muito bem fomentada. Não existe em nenhum lugar. Existe a necessidade. As pessoas sabem que existe a necessidade. Se eu não me engano, na COP30 que vai acontecer em Belém agora, uma das pautas é essa. É implementar políticas, regras e etc. para que a gente force, né, por exemplo, a compensação do crédito de carbono.
né? Não posso deixar uma empresa ao léu, porque as empresas, elas fazem um cálculo de poluição. Existe isso, né? Literalmente, eles fazem um cálculo para poluir, né? Vai compensar. Sim. Então, assim, mas aí, eles não podem ficar por si só. Porque se ficarem por si só, a gente sabe que só a conscientização, infelizmente, não vai gerar resultados. Sim. Não gera resultados, Sim. então... E se você pensar, na verdade, você saber o quanto de crédito de carbono você está consumindo é o primeiro passo para você evoluir, Sim. porque aquilo que você não mensura, você não melhora. Então, é o primeiro passo, né? A conscientização. Olha, tô aqui, eu posso melhorar e agora eu entender que eu reduzir isso, eu vou gerar resultados, igual você falou, impactos positivos, não Sim. só para o meio ambiente, mas como para minha empresa, porque ela vai ser vista pela sociedade. A gente sabe que você tem uma empresa sustentável e isso vai fazer a sua empresa, querendo ou não, ganhar mais dinheiro, Aham. que é o que todo empreendedor e empresário quer. Com certeza, sem dúvidas. Eu acho que essa é uma das vantagens que eu acho que a maioria dos empresários eles precisam perceber, que é o que a questão da sustentabilidade ela é muito boa, ela é excelente, é o que nós queremos. Nós precisamos cuidar do planeta que nós vivemos. O Rodrigo, que vocês conhecem, que vocês conheceram, ele fala bastante isso, assim, a nossa casa é o planeta, né? Como eu falei, não tem como jogar fora. Apesar de que até no espaço a gente joga lixo hoje. Tá cheio de lixo espacial. Mas assim, a gente tem que cuidar da nossa casa. E o nosso maior problema não é se o planeta vai continuar existindo. Ele vai continuar existindo. É se nós vamos continuar existindo nele. Uau! Ou se vida, Sabe? né? Essa é a Que questão. reflexão. Porque assim, se eu não cuidar da casa onde eu tava, vai ter um momento que eu não vou conseguir mais estar nela. Seja por acúmulo de coisas, seja pela sujeira. Um momento ela vai ficar insustentável. Que é o que vai acontecer no banheiro, no planeta. Porque, cara, naturalmente ele vai se restabelecer. Seja lá como que for, mas ele vai. O problema é se nós vamos ter condições de continuar vivendo nele. Perfeito. Essa é a questão. Então, assim, quando a gente fala de educação, cara, eu, particularmente como uma pessoa, como profissional de marketing, e sabendo a dificuldade, eu acredito, a minha opinião é que o marketing sustentável ele é muito falho. Por quê? E aí uma coisa que vocês que trabalham educando, seria muito bom vocês entenderem e de alguma forma... Gente, procurem eles, depois eles vão falar como. Para quem tiver interesse em se profissionalizar neste mercado, ter os caminhos para poder educar. Mas para mim o marketing sustentável, ele é falho porque ele não pega na minha dor. As geleiras estão derretendo. Eu vejo isso hoje, amanhã eu esqueci. Não é o meu dia a dia. Não é tipo, se você colocar lixo aqui, você que vai ficar embaixo d'água porque a água vai subir quando a chuva vier. Esse marketing geral, ele não toca eu não sinto dor nele. Eu não sinto. A floresta, eu não sei, tá pegando fogo. Eu vou fazer o quê? Tá longe, tô em São Paulo. Eu ouço hoje e amanhã eu esqueço, entendeu? E aí, essa educação, ela tem que... Por isso que ela tem que ser planejada. Se eu sou mentor e eu vou numa empresa, antes de eu ir naquela empresa, eu preciso conhecer o ecossistema dela, onde ela está poluindo. E como isso volta para ela. Se eu vou num bairro, eu tenho que conhecer a situação do bairro. Como que acontece, tudo que acontecer ali, tudo que eu faço, volta para mim. Se eu moro no Tietê, é muito fácil de saber. Eu moro na frente do Tietê. Se ele subir, quem que vai se ferrar? Sou eu. Então, assim, o marketing, de forma geral, sustentável, ele não lida com isso. Com o meu dia a dia. Porque é aquela coisa, de novo, que você deu exemplo e nós falamos. Tem um pouquinho de lixo aqui. Passa a primeira pessoa, ela não se sente culpada de jogar porque já tem. Passa a 50ª pessoa, aí já virou um... Não, já é o lugar do lixo. já virou uma montanha. Aquilo vai ter alguma consequência. Vai gerar alguma consequência. Você sabe o que eu tava pensando aqui, Renatão? Olha a oportunidade que a galera tem de serem os primeiros a serem os mentores de crédito de carbono ou sustentabilidade em si. Sim. Esse é o famoso chega cedo para beber água limpa, cara. Sim. Então, para quem tem essa vontade, né? Pô, quero entrar na área, você ainda tá pegando uma área que ainda não é obrigação. Vai chegar um momento que vai virar obrigação. Exato. E quando virar obrigação, vai vir um monte de gente para procurar saber mais. E se você já tiver posicionado, você vai ser a referência, a autoridade do mercado. Exatamente. Cara, é isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso, cara. É exatamente isso. Essa é a questão. Nós já vivemos uma situação de necessidade. Agora, talvez, politicamente falando,
essa necessidade passe a se tornar obrigação, lei, etc. Vai virar, é questão de tempo que vai virar. Sim. Como foi agora, que está transicionando, né, nas empresas que é obrigatório ter a saúde mental dos funcionários, né? Quando Sim. já se pensou isso há 10 anos atrás, você falou que precisava se preocupar com o funcionário. Ninguém Pois estava é. nem aí. O planeta em si, ele vai chegar um momento que, não vai ter como, cara. Você vai ter que melhorar. Sim. E outra coisa ali, até levando um lado mais conspiratório, cara, as empresas, elas poluem muito mais do que elas dizem poluir. Com certeza. Então, para as empresas, elas têm que comprar 3, 4 vezes mais crédito de carbono. Porque as histórias que a gente vê, né, que, você coloca no YouTube farmacêuticas e empresas assim, o que elas poluem, né? Você procura a história do Rio Tietê, é bizarro o que as empresas poluíam e jogavam de porcaria no Rio Tietê. Sim. Então, vai chegar um momento que vai acabar essa mamata e aí sim, quem tiver no mercado vai ser a referência. E a galera, acho que a maior mensagem é essa. A gente pode fazer a diferença ao mesmo tempo que a gente pode ser profissional, que a gente pode gerar renda, essa coisa toda. Então, aproveitem, como vocês já ouviram aqui, aproveitem a situação. Vamos nos profissionalizar numa coisa que realmente vai gerar um benefício para todos nós, não é para não é para você. Isso, literalmente, eu vejo um benefício muito grande nisso, porque não é só o meu interesse, é o interesse de todos. É o interesse de todos, assim, né? Então, assim, acho que é um momento que nem você falou, de forma muito pertinente, de todos nós aproveitarmos. A gente já tá indo pro finalmente do nosso bate-papo, foi muito legal, foi muito bacana, muito obrigado. Galera que tá assistindo a gente, muito obrigado por acompanhar a gente, por estar acompanhando a gente. Não esqueçam disso, eu vou falar pros meninos aqui, passar uma mensagem para vocês, e aí falar para vocês como eles encontram vocês, e quem tiver interesse de dar essa profissionalizada, de entender, de se tornar mentor, de se tornar um profissional aí do mercado, procure os meninos também, contem com a gente, obviamente, sempre que nós precisamos, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que consigam gerar consciência em empresas, em pessoas, em todo mundo, para que a gente cuide do lugar onde a gente vive, que não é só a nossa casa, que não é só o nosso bairro, não é só a nossa cidade, mas é o planeta inteiro. Para finalizar, gente. Eu ia falar que a gente pode fazer ali uma parceria, da gente criar uma metodologia para quem quiser ir se interessar. Boa. Entrou em contato com o Valman, a gente vai fazer um projeto para ensinar você, cara. Para ensinar você, entendeu? Legal. Então a gente vamos desenhar uma parceria aí legal, porque juntar o melhor dos dois mundos, né? Sim, com certeza. A gente precisa conscientizar e ensinar. Então, e para quem quiser me seguir, o meu Instagram é o Carlos no Digital, né? Então eu falo lá sobre como você se posicionar no mercado, autoridade, mentorias. E eu e o Renatão, nós também temos um podcast, né? Bacana. Chamado O Infoprodutor. Fala mais um pouquinho desse projeto, Renatão. Enquanto você aí tá calculando os riscos, tem alguém que sabe muito menos que você sobre esse assunto ou sobre uma área do conhecimento calculando os lucros. Então, o meu conselho final aqui é que vocês já tiveram a informação. A gente passou. Agora, o que você vai fazer com essa informação é o que vai mudar não só a sua vida, como pode mudar o planeta. Boa. Né? Então, o que você faz com a informação agora está nas suas mãos. Meu Show. Instagram é Renato de Saldanha, para quem quiser saber mais. E o nosso podcast, o Infoprodutor, igual o Carlos citou. Lá a gente fala sobre como que você pode transformar aí conhecimento, empacotar isso em forma de cursos, mentorias, ser muito bem pago por isso e usufruir de liberdade financeira, geográfica e de tempo. Bacana. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, é claro, né? Muito, muito obrigado. E para quem está assistindo, mais uma vez, obrigado demais. Compartilhem, obviamente, mandem para mais pessoas, rolou muita informação bacana. Curta, comentem. E aí, se vocês tiverem ideia também para os próximos episódios, por favor, deixa aí nos comentários. Até mais, galera. Tchau! Valeu, tchau, tchau.